caminho constante ele vai distribuindo amor, sempre exaltando o Consolador, orientando o que deve ser feito. Fé em ação, não existe outro jeito. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, companheiros de ideal espírita, nosso abraço fraterno e as nossas saudações em Jesus. Eu, Hélio Dias e Luciana Rosa, estamos iniciando agora o programa Grandes Vultos do Espiritismo. Vamos homenagear as grandes figuras do Espiritismo no Brasil e no mundo, personalidades fundamentais na decodificação de nossa doutrina espírita e sua divulgação. A contribuição dessas personalidades para o planeta Terra e o mundo espiritual reforçam a nossa convicção. A terceira revelação é a porta para a grande renovação de nossa constelação crística. O programa será em capítulos semanais, apresentando a vida e a obra dos grandes mestres do Espiritismo. Ave Cristo para os grandes vultos do cristianismo. Biografia de Alfredo Júlio Fernandes, uma série da vida e obra de Alfredo Júlio em capítulos semanais. Alfredo Júlio, amor de um pai. O leito de dor é um campo de ensinamentos sublimes e luminosos. Nele, a alma exausta vai estimando no corpo a função de uma túnica. Tudo o que se refira à vestimenta vai perdendo, consequentemente, de importância. Capítulo 10. Visita ao Chico e a certeza. Deve ser feito. Fé em ação, não existe outro jeito. Maria Gertrudes relata ainda no livro Foi Assim, de sua autoria, que no dia 24 de fevereiro de 1990 fez uma visita ao Chico Xavier em Uberaba, acompanhando a equipe do Pouso do Amanhecer, o lar espírita Pouso do Amanhecer, fundado por Jerônimo Mendonça Ribeiro, no bairro natal da cidade de Ituiutaba. Esclarece a escritora que antes essas visitas eram acompanhadas por Jerônimo Mendonça em sua perua Kombi e que essa foi a sua primeira visita ao Chico depois que o Jerônimo desencarnou. Fomos agraciadas naquela noite, revela. O grupo espírita da prece encontra-se menos cheio, facilitando nossa aproximação ao famoso médium sempre assediado por pessoas. Chico Xavier recebeu uma série de trovas sobre o carnaval. Era justamente um sábado de carnaval, aliás, um dos motivos do salão estar quase vazio. E que carnaval tivemos! Quantos ensinamentos sábios! Aguardava uma oportunidade para me aproximar daquela criatura abençoada, que sempre me surpreendeu pela singularidade. Faltava-me a devida coragem para iniciar o assunto sobre as pesquisas que estava fazendo. Meu coração batia forte pela emoção. Foi sempre assim, todas as vezes em que consegui abordar o famoso médium. A gente fica mesmo um pouco criança, sem saber se deve falar ou não. Notamos que o salão se esvaziava. Permaneceram apenas um guarda sentado no banco e um jovem rapaz um pouco mais distante. Deus me reservava uma surpresa inolvidável naquela noite. Criei coragem, aproximei-me dele para me despedir e recebi um significativo aperto de mão. Aquele singular aperto de mão transmitiu-me uma energia diferente, incentivando-me a permanecer por ali. Entusiasmada, perguntei-lhe: Chico,
Por que Alfredo Júlio Fernandes não escreve? Ele me observou demoradamente e perguntou: Você é filha de Alfredo Júlio? Compreendi o alcance de sua pergunta e lhe respondi negativamente. A emoção inundava-me a alma e Chico perguntou um pouco mais alto: Como vai o lar Alfredo Júlio Fernandes? Percebi que alguém se aproximava. Era o jovem que ficara também na sala. Ouvindo o nome Alfredo Júlio, ele respondeu ao Chico: Vai mal, Chico. Certamente estava havendo uma confusão e Chico pensava que eu residia em Uberlândia. Tentei desfazer a dúvida. Chico, eu não sou de Uberlândia e desconheço a situação do lar Alfredo Júlio. Pois aí está alguém para lhe falar sobre ele, disse-me o Chico, apontando-me o rapaz que se encontrava ao meu lado. Aproveitando aquela incrível oportunidade e a atenção que Chico especialmente me dispensava naquela hora, narrei-lhe a evidência do livro que estava escrevendo e cujo orientador era o amigo espiritual Alfredo Júlio, meu guia e protetor. Indaguei-lhe se conseguiria terminá-lo um dia. Escreva, minha filha, todos os dias um pouquinho. Você vai terminar sim, disse-me ele, olhando-me demoradamente. Amparado por dois amigos, mostrou-me suas pernas, sem se lamentar, e me alertou. Veja as minhas condições. As minhas pernas não andam mais. E continuou. Eu estou muito contente. Por que, Chico? Perguntei-lhe sorrindo. Porque hoje eu encontrei alguém para falar sobre o Alfredo Júlio Fernandes, disse-me, virando-me para o jovem que acompanhava o nosso diálogo. Desnecessário narrar sobre a felicidade que senti naquele instante sublime. Aquela certeza fazia-me bem ao espírito, confirmando as mensagens transmitidas por outros médiuns. Era necessário para a conclusão do meu trabalho adquirir a certeza plena. O céu abria as portas do meu entendimento, rasgando o véu obscuro de minha vida. Algo maravilhoso me acontecia. Era o meu presente. Então é tudo verdade, Chico? Muito obrigada. Eu tinha de saber de você para me sentir segura. Se você está feliz, imagine como eu me sinto. Não tenho palavras para expressar tamanha felicidade e gratidão. Deus o abençoe. Abracei-o chorando, emocionada e feliz. Estou felicíssimo, exclamou o Chico, dirigindo-me seu olhar abençoado e se demorando num sorriso todo seu. Eu posso falar, como não estarei feliz? Ao me despedir, disse-lhe quanto o amava e beijei-lhe o rosto meigo e sereno. Ele saiu sorridente, deixando em nossos corações a eterna gratidão pelo ágape divino que nos proporcionara, e sobretudo pela certeza da presença espiritual em minha vida de Alfredo Júlio Fernandes. O Chico, apesar de doente, irradiava serena felicidade. Quando seu vulto desapareceu pela portinha, voltei-me para o jovem que, também surpreso, não sabia o que dizer. Anotei seu nome e endereço. Tratava-se de Wellington Melo, alma pura e querida. Ele me disse que poderia falar sobre Alfredo Júlio porque conhecia pessoalmente os seus filhos. Através de vasta correspondência, Wellington Melo ofertou-nos informações preciosas sobre Alfredo Júlio Fernandes. Finaliza assim Maria Gertrudes a sua narrativa. Ave Cristo. E para finalizar esta série de programas, vamos ouvir o depoimento de Wellington Melo, confirmando tudo quanto Maria Gertrudes Coelho falou dessa sua visita ao Chico em 24 de fevereiro de 1990. No ano de 1991, no Carnaval de 91, nós, um grupo de jovens, de amigos, nenhum de nós tínhamos veículo, nenhum tinha carro. Então nos surgiu uma ideia. Gente, vamos no Chico? Aí os amigos falaram assim, olha, Wellington, mas ele está doente. Ele quase não está indo ao centro. Olha, ele está doente, é carnaval, não vai ninguém, mas o Chico vai. Vamos.
e nós reunimos 6 jovens audaciosos. Olha só que coisa! Compramos as passagens e fomos de ônibus. Chegando na rodoviária de Uberaba, compramos as passagens de retorno para Uberlândia às 6 horas da manhã de domingo. Ou seja, fosse o caso, teríamos a noite toda para estarmos lá no grupo da prece, na companhia de Chico. Na hora determinada, surge o Chico Xavier. Aquela criatura iluminada, cândida, inigualável, diríamos. E realmente não haviam caravanas, poucos frequentadores, e o Chico, apesar de amparado por cuidadores, por amigos, ainda assim desempenhou a sua tarefa com maestria, como era de costume. Vieram algumas mensagens, entre elas uma de Bezerra de Menezes, alusiva ao carnaval, e nós, lá sentados, quando a sessão terminara, nós, assim, muito emocionados, envolvidos pela presença do Chico, tomamos uma decisão, que era o seu último a sair, que tínhamos a noite inteira. E aí as pessoas foram cumprimentando o Chico e saindo, meus amigos também. Mas aí ficou uma senhora. E quando nós percebemos que só estávamos nós no ambiente, ela se dirige a mim: vai você, eu quero ficar por último. E nós dissemos a ela: não, as damas têm a preferência, a senhora vai na frente. E ela então foi e eu a segui a uma certa distância, porque seria eu o último. Mas a uma distância que eu conseguia ouvir o diálogo entre eles. Pois bem, essa senhora, postada diante do Chico, lhe faz uma pergunta: Chico, eu fui informada de que devo escrever um livro, e quem vai me ajudar a escrever esse livro é Alfredo Júlio. É verdade, Chico? E o Chico lhe dá uma resposta muito cortês, muito cordial, como era de costume. Ah, minha filha, Alfredo Júlio é uma alma muito nobre, só pode nos ajudar. A propósito, como vai o lar, Alfredo Júlio? E ela lhe dá uma resposta muito interessante. Ela lhe diz o seguinte: Chico, você deve estar equivocado. Eu sou de Ituiutaba. Tratava-se da Maria Gertrudes Coelho Maluf, aquela médium, grande trabalhadora da doutrina espírita, lá da cidade de Ituiutaba. E eu, muito ousado, muito atrevido, que ouvi a conversa, quando então ela lhe diz que era de Ituiutaba, falou assim: Chico, eu sou de Ituiutaba, o lar Alfredo Júlio é lá em Uberlândia, eu não sei como vai. Aí o atrevidinho aqui disse assim: vai mal, eu sou de Uberlândia e vai mal. Então o Chico estende as mãos para mim e diz assim: é muito prazer conhecer quem conhece o Alfredo Júlio. E eu disse: ah, Chico, o prazer que é todo meu em te conhecer. Que nada, meu filho, eu já estou velho e as minhas pernas estão fracas. Falei: Chico, quem dera as minhas pernas estivessem iguais às suas. E a resposta dele veio pronta: aguarde, meu filho, você ainda é jovem, espere quando você estiver mais velho. Gertrudes, aqui está quem te pode falar de Alfredo Júlio. Eu estou muito feliz, dizia o Chico, estou muito feliz por conhecer quem conhece o Alfredo Júlio. E assim o Chico fora se distanciando, pedindo licença. Os seus cuidadores nos informavam que ele precisaria se retirar para tomar os remédios. E ficamos os dois ali perdidos. E a Gertrude falava assim, me olhava com aquele olhar de espanto: quem é você? O que está acontecendo aqui? E eu, mais espantado e assustado ainda: olha, meu nome é Wellington, eu sou de Uberlândia. É só o que eu sei dizer para a senhora. Mas quem é você? O que está acontecendo? O que o Chico fez aqui? E eu achava, até o momento, que o Chico se referia ao fato de eu conhecer Alfredo Júlio pelo fato de eu trabalhar para um de seus filhos, que era o saudoso Fenelon Fernandes, que se afigura na minha vida como um pai também. Mas era muito mais do que isso. O livro saiu.
chama-se Foi Assim e relata a história do movimento espírita de Ituiutaba. Acontece que essa história que eu relatei para vocês ocorreu num sábado de carnaval do ano de 91, lá em Uberaba. Na segunda-feira, logo em seguida a esse sábado, eu fui então para o centro espírita que eu frequentava, Serapião Ribeiro. Tinha o hábito de chegar um pouquinho mais cedo. Cheguei e sempre ficava folhetos, cartazes e livros sobre a mesa. E eu peguei um jornal amarelado, já envelhecido, que estava sobre a mesa. Quando eu abro o jornal, uma biografia completíssima do seu Alfredo Júlio. E eu havia me comprometido com a Gertrudes que tudo que eu conseguisse de Alfredo Júlio, mandaria para ela, porque ela não sabia nada da vida dele. Ela fora informada por alguém: olha, Gertrudes, estou vendo você escrever um livro e um espírito chamado Alfredo Júlio que vai te ajudar a escrever esse livro. É o seu mentor. Era a única coisa que ela sabia de Alfredo Júlio. Então, quando eu vi aquela biografia de Alfredo Júlio, que eu jamais havia visto na vida, eu tomei um baita susto, porque isso tudo acontecera no sábado. Na segunda, eu me deparo com a biografia dele sem que estivesse procurando. Chamei a Dona Nivanda. Dona Nivanda, a senhora precisa de me ceder esse jornal. Ah, meu filho, mas eu não posso. Isso aí é do acervo, um jornal antigo. Nós não podemos perdê-lo. Então a senhora precisa pelo menos me emprestar para que eu copie e envie para Gertrude. Ela me emprestou, tirei xerox, enviei para Gertrudes com uma fotografia de Alfredo Júlio. E essa biografia mais a fotografia constam do livro Foi Assim. E essa história que eu citei para vocês consta na página 36 do mencionado livro. Agradeçamos a bênção da reencarnação. Alfredo Júlio, um raio de luz. Chegamos ao final do programa Grandes Vultos do Espiritismo, com Hélio Dias e Luciana Rosa, apresentando a série Vida e Obra de Alfredo Júlio Fernandes. Voltaremos na próxima semana com mais uma série do programa Grandes Vultos do Espiritismo. O nosso muito obrigado pela atenção dispensada e Ave Cristo em nossos corações. Alfredo Júlio, um raio de luz, servo do bem que a Deus nos conduz. Alfredo Júlio, de força e de paz. Alfredo Júlio, amor de